Pessoal, antes de pedir para fazer um exercício, deixa eu fazer um comentário bem interessante sobre dilatação aqui, que eu não comentei ainda e que seria um grande desperdício não comentar. Já percebeu, mano? Eu tinha uma parada muito importante para comentar, mas eu não lembro o que era. Eu saí da aula pensando nisso, de tão importante que era. Eu não sei se de repente era... Isso! A vacinação na água. Cara, tu vê que é tanta coisa para comentar, o cara se esquece. Obrigado, querido, enriqueceu mais uma vez. Ô galera, o negócio é o seguinte, ó. Nós vamos daqui a pouco entrar em calorimetria, que nós vamos aprender a calcular quanto de energia eu preciso para esquentar tanta quantidade de água, ou uma quantidade de aço, de alumínio. Nós vamos aprender também quanto de energia é necessário para derreter gelo, para congelar água, para derreter chumbo, aço. Então vai ser bem legal a calorimetria. E nessa hora nós vamos estudar os estados físicos da matéria. Os estados sólido, líquido, gasoso, o estado de plasma, o condensado de Bose-Einstein. Tem estados da matéria que tu nem sabe que existe, cara. Muito louca, muito maluca a forma como a matéria pode assumir. Aí a gente vai estudar diagrama de fases, que é um gráfico que mostra que dependendo da temperatura e da pressão, a substância pode atingir um certo estado físico. E o curioso é que devido à dilatação anômala da água, se tu pega a água que está no estado sólido, ela está dilatada em relação ao estado líquido, lembra? Por isso que o gelo... Não, por isso que o gelo... Por isso que o gelo... Isso, menos denso que a água. Por isso que o gelo boia. Pelo gelo dilatar ao congelar, é que faz ele ficar menos denso que a água e por isso que ele boia, lembra? Certo? Que é uma conexão importante para explicar a vida na Terra devido à dilatação anômala da água. Agora, olha só. Se eu pego o gelo a menos 5 graus e tento espremer ele, e eu não deixo ele esquentar. Continua a menos 5 graus. Para que ele fique no estado, fique a menos 5 graus pressurizado, ele vai procurar um estado onde ele ocupa menos espaço. E nós sabemos que o estado líquido ocupa... Ou seja, eu posso derreter um bloco de gelo a menos 20 graus espremendo. A água vai continuar a menos 20 graus, só que vai ficar líquida. Só porque eu espremi ela. Ou seja, o gelo derrete ao ser espremido, mesmo sem aumentar a temperatura. Quando o cara está patinando na pista de patinação no gelo, aquela pista de água congelada, a pista está a menos 10 graus. Mas na hora que o patinador com seu patins pisa no chão, ele aumenta ou diminui a pressão? Imagina ele pisando nos teus dedos com aquela lâmina. Né? Não chega a cortar, mas uma fratura é possível. Porque a lâmina não é afiada, tá? Ela é chata. A lâmina do patins, se tu fosse olhar por baixo do patins, tu veria isso aqui, ó. Tu não veria isso aqui, ó. Tá? Ela não é afiada assim. Ela é chatinha, tá? Então o patins aqui, ó, se tu for olhar essa lâmina, a superfície é chata, não é assim. Senão o cara ia se enterrar no gelo, beleza? Mas na hora que ele pisa no gelo, o gelo debaixo do patins vira... E é a água que escorrega. Gelo não escorrega porcaria nenhuma. Quando tu tava lá na Europa passeando no inverno europeu, eu achei que o pai estudou, hein? Quando o papai te levou pra lá e tu caiu na calçada congelada, é porque ao pisar na calçada formou uma pequena lâmina de água embaixo do teu pé. O mais legal é quando tu vê o patinador passando, ou se tu já foi lá no Floripa Shopping brincar no inverno, tu vê a marquinha onde o cara passou. Aquela marquinha onde o cara passou é a água que tá voltando a ser... Regelo é o nome desse fenômeno. Nome justo, né? Era gelo, eu pressurizei e ficou água. Tirei a pressão, voltou a ser regelo. Nome legal, né? Tem uma famosa experiência de Tyndall que prova isso. É uma experiência que um dia a gente tem que fazer numa feira de ciência no colégio. De repente, né, podemos fazer aí na próxima oportunidade. O cara vai lá na peixaria e compra um bloco de gelo. Um blocão de gelo, bem baratinho. É que a gente chama de gelo escama, né? Pelo amor de Deus, o que é isso aqui? A gente chama de gelo escama. Não é pra botar na bebida, por favor, né? Senão vai ficar com gostinho de peixe. Tu pega esse gelo, apoia ele em 2 cavaletes aqui lá na entrada do colégio, de manhã cedo. Pega um fio de nylon, um arame e bota por cima do bloco de gelo. E pendura 2 pezinhos aqui. Pendura 2 pezinhos, um aqui, outro lá atrás. Certo? A gurizada no início vai olhar para aquilo, que idiota, quem foi o babaca que fez isso? Não vai entender nada, só vai lá olhar, que idiota. Aí vem para a aula, assiste as 2 primeiras aulas,
volta para o recreio e vai ter uma surpresa. Vai perceber que na hora do recreio, aquele arame já está lá na metade do gelo. Certo? O mais incrível, o gelo aqui não vai estar cortado. Não vai estar cortado. Por que não vai estar cortado? Ah, porque na verdade tem o fenômeno do regelo. O arame espreme o bloco de gelo, mesmo estando a menos 10 ou menos 20 graus, vai derreter aquele gelo debaixo do arame, porque a pressão é maior. Quando o arame mergulhar nessa água que se formou, a água vai para cima. E aí a água ali em cima já não tem mais pressão. Volta a ser. O mais legal, no final do dia, no final da manhã, se a gente caprichar nas espessuras aqui, nos cálculos, no final da manhã, a galera ao sair vai perceber que o arame atravessou e caiu, e o bloco de gelo continua intacto. Vai ter derretido um pouquinho, né? Mas o arame vai ter atravessado o gelo sem cortar o gelo. É uma ótima maneira de lembrar que patinação no gelo não existe. É sempre na água, mesmo que seja numa pequena filamento de água debaixo do patins. Legal. Só por curiosidade, um exemplo de plasma. Ali. Tá brilhando ali, ó. O que tem dentro daquela lâmpada? Legal. Parabéns, garoto. Parabéns. É uma ótima maneira de entender o que está acontecendo. É plasma, que o senhor acabou de falar. Antes. Quero ver. O que tem dentro da lâmpada? Gás. Tem dentro da lâmpada um gás. Concorda comigo? Agora tu não pode mais chamar de plasma. Então eu pergunto para vocês o que é plasma. É um gás que está brilhando. É um gás que está brilhando. E por incrível que pareça, ele não precisa estar superaquecido. Esse gás não está brilhando devido ao aquecimento. Ele está brilhando porque quando uma corrente elétrica tenta atravessar, os seus átomos ficam excitados, perdem um elétron, e na hora que o elétron volta para o átomo, ele libera um fóton. Certo? Beleza? E brilha. Por que eu estou te dizendo que não está quente? Porque tu pode botar a mão nessa lâmpada, tu vai sentir que ela está morna. Ela está abaixo de 70 graus, ela está a 50 e poucos graus, até gostosinho segurando a lâmpada. Agora, a incandescente não, né? Tu lembra da lâmpada incandescente? Deixa eu fazer uma representação dela. Ó. A lâmpada incandescente é aquela que tem essa carinha, uma capinha de vidro, aqui é a rosquinha dela e ali um filamento. Cara, essa lâmpada, aquele filamento, galera, chega a 900 graus Celsius. Esquenta tanto que brilha. Essa lâmpada tu não pode trocar ela com ela quente, tu vai queimar a tua mão. Lâmpada incandescente brilha por um motivo diferente da lâmpada fluorescente, beleza? Esta lâmpada fluorescente brilha porque um gás a baixa pressão é percorrido por uma corrente e ao fazer isso excita o gás e ele brilha. Mas tem plasma quente, como o Luiz falou. Já visse o cara soldando um portão na rua com uma maquininha, saindo uma faiscada? Aquela região ali, aquela faísca ali é um plasma, e é um plasma tão quente que derrete os metais que estão envolvidos na solda, beleza? O Sol é um plasma, o Sol é uma bola de gás, plasma, e está superaquecida, e aí brilha intensamente. Dois tipos de plasma, plasma frio e plasma quente. Plasma frio, o exemplo da lâmpada, plasma quente, as estrelas, o maçarico, a plasma, desculpa a demora. Tem o Sol. Lá em casa que ela, se não me engano, acho que é de mercúrio, ela demora a gente ligou agora, a gente apagou, pode mais assim. Exatamente. Na verdade é o seguinte, ó. Logo depois que eu apaguei a lâmpada, aquele gás ali ele continua um pouco excitado. Não excitado o suficiente para brilhar, mas continua um pouco excitado. Quando tu vai disparar essa excitação do gás, que vai transformar o gás em plasma, algumas substâncias precisam de uma certa condição para isso acontecer. Então o gás de mercúrio, ele só vai se ionizar a partir de uma certa temperatura. Ou seja, ligasse a lâmpada, ela começou, estava baixa a temperatura, ionizou, começou a brilhar. Aí desse uma batida em alguma região próxima ou desligasse a lâmpada. Ela não vai esfriar na hora, concorda comigo? E se já estiver aquecido, vai ser difícil gerar o plasma. Tem que esperar ela esfriar para atingir uma certa temperatura e poder disparar o fenômeno. Então realmente, lâmpada de mercúrio, por exemplo, as do poste, né? O cara está brincando lá na rua. E aí alguém estourou um rojão lá, nunca aconteceu, né? Aí, apagou a lâmpada do poste, a gurizada sai correndo, meu Deus, queimamos um poste. Mas passa alguns minutos, o poste volta a acender, né? É isso aí, tem lâmpadas que tem que ter esse cuidado. Mas aí, então, a questão de variação de temperatura... Tem principalmente a ver com a temperatura que o gás atingiu. Tem principalmente a ver com a temperatura que o gás atingiu. Mas tu vê que legal, né? Não era isso que eu queria comentar. O que eu queria comentar era outra coisa. Já percebesse a tua geladeira? Que ela não fica ligada o tempo inteiro, né? Ela liga e desliga lá, mantendo a temperatura
interior da geladeira aproximadamente baixa ou aproximadamente estável. Gostei. Mímica, tu viu? Sou bom de mímica. Variando a temperatura estável ou constante. Quem é que faz isso? Será que tem um anãozinho lá na geladeira com o termômetro controlando, liga e desliga? É um equipamento bem simples, baseado na matéria que nós estamos estudando agora. É um equipamento bem simples que faz as vias de regular a temperatura da geladeira. Aliás, é o mesmo equipamento que faz a luz do carro do papai piscar quando dá seta. Dá a setinha, fica... Dá até um barulhinho do carro, não fica? O que será? Que equipamento é esse que controla o pisca-pisca do carro, que controla a maneira de ligar e desligar a geladeira e que controla inclusive a temperatura do teu aquário? Alguém tem aquário em casa aí? Eu sou um dos maiores serial killer de peixe que já existiu. Cara, era incrível, cara. Passava uma semana, tava peixinho boiando no meu aquário. Como eu tinha dificuldade de regular a temperatura daquele aquário. Ou fritava ou congelava. O Beta mesmo, que o namorado da minha irmã deu pra ela, eu tive que trocar umas 3 vezes sem ela saber. Porque Beta é tudo igual, né? Eu comprava outro, não. O peixinho, como é que tá o peixinho? Tá perfeito, maravilhoso. Mal sabe ela que eu troquei umas 3 vezes aquele peixe. Ô galera, o negócio é o seguinte, ó. Não, mas ela não vai assistir, tenho certeza. Ó, galerinha, o negócio é o seguinte. Lâmina bimetálica. Ao ler esse nome, o que que te sugere? Oh, aí fechou. Aí fechou. Tem a ver com metal, tem a ver com 2 metais. Olha só o dispositivo que controla esses aparelhos que eu acabei de mencionar. Metal A, metal B, 2 lâminas, uma do lado da outra, firmemente soldadas, uma na outra. Só que o alfa do A é maior que o alfa do B. O que significa isso? O coeficiente de dilatação linear do metal A é maior que o do metal B. Ou seja, se aumentar a temperatura, o A cresce mais. Se diminuir a temperatura... Que legal, né? O A encolhe mais. O cara que dilata mais não é o cara que encolhe mais, gente? Legal, né? Isso era uma coisa que eu demorei a entender. Poxa, se o cara é um cara que dilata bem, ele contrai bem também, né? É só tu diminuir a temperatura. Galera, construir a lâmina bimetálica nessa situação, então tinha uma certa temperatura T0 onde ela estava retinha. Beleza? Eu pergunto a vocês, se eu botar a lâmina numa temperatura T1 maior que T0, o que tu acha que ia acontecer com essa lâmina? Já que esses metais estão soldados um no outro e o metal A vai ficar maior que o metal B. Alguma coisa vai acontecer, não é? 2 metais soldados e um quer ficar maior que o outro? Como é que vai entortar? Vai entortar. A pergunta é, para que lado vai entortar? Será que vai entortar para a direita ou para a esquerda? A pergunta é A e B. Quem é que ficou maior aqui? Quem faz a curva por fora tem que caminhar mais, não é isso? Quem é que ficou maior aqui? Esse desenho também está nojento, né? Mas concordas que o B está fazendo a curva por fora? Ele tem que ficar maior, não é? Já que as lâminas estão soldadas, tinham o mesmo tamanho e foram aquecidas, como o A dilata mais, para ele poder ficar maior, a lâmina se curva. Ele vai deixar um botãozinho, parece. Ah, garota, eu ia dar uma de João sem braço, ia perguntar para vocês, e aí, como é que liga e desliga? Vamos ver, vamos ver. E aí, galera, o que eu escrevo aqui? T2 menor que 0. É, isso que eu gosto, T0, T0. Né? Que é a temperatura inicial, né? Claro, né? Se eu fiz para maior, tem que fazer para menor. Vai entortar para que lado? Para o outro lado. Agora eu faço a pergunta que o André me fez. Sim, professor, e como é que essa lâmina idiota aí que vira para um lado e vira para o outro, como é que ela liga e desliga a geladeira? Como é que ela liga e desliga a resistência do aquário? Como é que faz piscar a lâmpada do carro do teu pai? A ideia do amigo foi legal, né? Ah, professor, instala um botão aqui, ó. Instala um botão que aí a lâmina vai e aperta o botão. Ah, mas é melhor o interruptorzinho que fica em cima, né?
Pra ele girar e bater e desligar ele. Ó, vou fazer uma estrutura aqui, ó. Motor da geladeira, tudo bem? Motor da geladeira. Tomada, tudo bem pra vocês? Um fio conectado num plug da tomada. Concorda comigo? Um fio conectado na lâmina bimetálica. Concorda comigo? A geladeira tem que ligar quando fica quente ou frio. Quente. Quando esquenta, né? Ela tem que ligar. Então é quando torcer para a esquerda, né? Vou botar aqui um contatozinho metálico e vou fazer assim, ó. Fechou. Concorda? Está esquentando a geladeira. Está esquentando, esquentando, esquentando. Na hora que esquentar demais, ela encosta nessa lâmina metálica. Como tudo é metálico, vai fechar um circuito. Não é? Passa a corrente. Passa a corrente e vai esfriando. E na hora que vai esfriando, a lâmina vai voltando. Na hora que ela volta demais, tira o contato metálico e o motor desliga. Então é uma lâmina idiota que torce para um lado e para o outro, que faz a tua geladeira ligar e desligar. Isso é a geladeira dos réis mortais, né? Porque as novas geladeiras têm um computadorzinho, tem sensor de temperatura, tem sensor de temperatura na parte de cima, na parte de baixo, no congelador. Tem um computador que joga ar para um, ar para o outro. É outro nível, né? A geladeira dos réis mortais, que nem eu, tem lâmina metálica. E ela estrala ainda, plec. É quando a lâmina encostou, pluc, né? Certo? E aí, agora eu pergunto, e como é que liga e desliga a lâmpada do carro? Como é que liga? Botei a seta do carro, como é que fica? Plec, plec, plec. É a mesma estrutura, não é? É a mesma estrutura, só que em vez do motor tem uma lâmpada. Só que já começa ligado, né? Começa ligado, tu deu a seta, já pisca. Só que para a lâmpada piscar não tem que passar corrente elétrica. E quando passa a corrente elétrica, esquenta. E quando esquenta, a lâmina entorta. E quando para de passar a corrente elétrica, esfria. E quando esfria, oi, é uma lâmina metálica bem rapidinha, hein? Plec, 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 plec. Dá para calcular, dá para tu fazer fechar 10 vezes por segundo ou uma vez por hora. É tu que decide, depende da temperatura e do fenômeno, né? Certo? Então que legal, cara. Outra, se tu tira uma lâmpada, fica mais rápido, né? Plec, 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 plec. Isso só vou poder te explicar por que fica mais rápido lá no terceirão, quando a gente estudar eletrodinâmica. Certo? Legal? Mas curioso, né, cara? Como uma ideia tão boba, tão simples, revolucionou esta área, né? Eu lembro que meu pai comenta que ele tinha uma Frigidaire. Frigidaire. É uma das primeiras geladeiras que existiam. A porta dela tem uma alavanca, assim, cara. Parece uma escotilha de navio, uma coisa absurda. Diz ele que a geladeira estragou o termostato. É termostato o nome disso na prática, tá? A lâmina metálica. Diz que virou o melhor congelador do mundo. Nunca houve uma cerveja congelada, ele dizia. Em compensação, 2 meses depois, aquela geladeira estava cuspindo gelo para todo lado e não teve o que fazer, teve que aposentar. Certo? Porque ela não desligava. Imagina quanto de luz. Certo? Sorte que na época era barato. Me perdoa a demora, Arthur. A temperatura do líquido pode mudar alguma coisa? Que bonita pergunta, hein? Ô, professor, e a temperatura ambiente não vai interferir nisso? Pode até interferir, Arthur, mas o correto é a gente colocar esse termostato bem dentro da geladeira. Então o que vai interferir é a temperatura do interior da geladeira. Mas você deve ter percebido que troca a potência da geladeira lá dentro, dependendo da temperatura, né? É para justamente dar uma regulada no termostato quando ele não fica bem regulado com o ambiente. Bonita colocação, garoto. O carro é dentro do relézinho do pisca, dentro ali, tá tudo fechadinho mesmo. Valeu, galera. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. A tarefa é revisar para a prova, fazer uns exercícios e trazer dúvidas.